Bom dia a todos, meu nome é André Rosas, eu sou médico mastologista e ginecologista aqui no Centro Médico São José, em Boituva. Falando sobre o Outubro Rosa, é um mês em que a gente foca na saúde da mulher, na saúde das mamas, em que a gente adota medidas, informa sobre medidas de rastreamento, medidas de diagnóstico precoce do câncer de mama e com isso levando a melhora da saúde e melhora de prognóstico dessas pacientes. Com relação à incidência de câncer de mama, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, ele estima que vão existir mais ou menos aproximadamente 66 mil casos de câncer de mama nas mulheres a cada ano no próximo triênio, ou seja, de 2020 a 2022, aproximadamente 66 mil casos por ano. O que isso dá uma taxa de incidência de aproximadamente 61 casos para cada 100 mil mulheres no nosso país. Com relação ao câncer de mama e fatores de risco, existem inúmeros fatores de risco para o câncer de mama, sendo o envelhecimento celular um dos principais. A pessoa vai ficando com mais idade, o próprio envelhecimento celular aumenta a chance de mutações nas células e com isso o desenvolvimento do câncer de mama. Além de idade, o fato de ser mulher é um dos fatores de risco principais, a história familiar também é outro ponto a ser abordado, muito importante com relação às síndromes hereditárias, apesar de a maioria dos casos não terem componente hereditário associado hoje em dia. Hoje em dia, aproveitando já a oportunidade, a Sociedade Brasileira de Mastologia está lançando uma campanha de conscientização, que é o quanto antes melhor, que nada mais é do que a conscientização da pessoa a adotar práticas saudáveis o quanto antes na sua vida. Isso leva a menos taxa de incidência de câncer. Câncer de mama é um dos tumores mais associados a práticas não saudáveis. Existem inúmeros estudos já associando obesidade, sedentarismo a câncer de mama. Então essa campanha veio justamente para corroborar isso, estimulando a paciente a adotar medidas saudáveis de prática de exercício físico, com pelo menos 150 minutos de exercícios físicos moderados por semana, evitar consumo de carboidrato e gorduras em excesso, dar preferência para uma alimentação saudável, com verduras, frutas, legumes e com isso diminuir a chance de ter um câncer de mama futuro. Associado a isso, existem alguns estudos atuais que para pacientes que já têm o câncer de mama, a obesidade e o sedentarismo pioram a evolução dessa paciente. Então também é um outro ponto a ser abordado para as pacientes que também já têm a doença. A prática de atividades saudáveis contribui para o seu tratamento. A gente hoje em dia tem buscado orientar as pacientes ao autoconhecimento, isso é muito importante, o autoconhecimento do corpo. E com isso o autoexame das mamas é muito importante desde que as pacientes começam a vir as primeiras vezes nas consultas médicas com o ginecologista, a partir da primeira menstruação, já pode ser uma coisa a ser influenciada pelo médico assistente. Com relação ao autoexame, muitas mulheres ainda ficam receosas de se autoexaminar, não se sentem confortáveis e a nossa função como mastologista em promover saúde é justamente orientar a melhor maneira e a melhor maneira para ela se sentir confortável em realizar esse exame. Basicamente existem duas maneiras, uma de pé, pode ser feita no banho ou em frente ao espelho e deitada, do jeito que for mais confortável e mais tranquilo para a paciente realizar. Na hora do banho talvez seja mais fácil, pelo fato de facilitar o autoexame das mamas, mas a busca principal da paciente é em conhecer o que é normal na sua mama e dessa maneira notar qualquer alteração não habitual. Ou seja, vai buscar retrações, abalamentos, vai palpar as mamas tentando identificar algum nódulo, alguma tumoração e avaliar se tem descarga papilar, ou seja, a saída de secreção pelo mamilo, que seria uma coisa não habitual. Então, basicamente, o autoexame é para identificar essas alterações e geralmente num período que a paciente não está frente ao médico. Às vezes ela vai buscar o nosso atendimento frente a um achado no seu autoexame. Então, identificando uma lesão que poderia ficar ali por muito tempo e não ser diagnosticada. Com relação à prevenção do câncer de mama,
de uma maneira geral, já orientada pela nossa Sociedade Brasileira de Mastologia, é a mamografia anual a partir dos 40 anos. Claro que hoje em dia tudo é individualizado na medicina. Existem casos em que a gente pode antecipar essa mamografia, principalmente para aquelas pacientes com histórico familiar de primeiro grau, parentes de primeiro grau com câncer de mama abaixo dos 45 anos, essa mamografia ela pode ser antecipada, geralmente 10 anos antes da idade dessa parente de primeiro grau acometida pelo câncer de mama. Mas de uma maneira geral, para a população geral, sem alto risco familiar, a partir dos 40 anos, uma mamografia anual. É importante lembrar que o ultrassom das mamas e a ressonância das mamas, hoje em dia bastante difundidos nas mídias, não serve como rastreamento para câncer de mama. Serve como métodos adicionais à mamografia para a gente conseguir identificar e individualizar melhor cada paciente e cada caso. Não existem riscos à sua realização e é o único exame que comprovadamente diminuiu a mortalidade para o câncer de mama. Então a importância da mamografia é absurda no nosso meio e isso que deve ser focado com relação a rastreamento e diagnóstico precoce do câncer de mama. Realização de mamografia anual a partir dos 40 anos. Com relação ao tratamento para o câncer de mama, que também é uma dúvida muito comum das pacientes, existe uma infinidade de métodos hoje em dia. Didaticamente, a gente pode dividir esses métodos em tratamentos locais e tratamentos sistêmicos. Os tratamentos locais, as duas modalidades principais é a cirurgia e a radioterapia. Com relação ao tratamento sistêmico, aí se englobam 3 tratamentos principais, que é a quimioterapia, a hormonioterapia e hoje em dia as terapias biológicas para determinados tipos de tumores de mama. Geralmente o que vai definir para a gente o melhor tratamento para a paciente, ou seja, o que a gente vai individualizar, o que a gente vai propor para essa paciente, vão ser alguns fatores a serem avaliados. O primeiro, o estágio da doença, ou seja, quando ele foi diagnosticado, tamanho, comprometimento axilar, o tipo tumoral, idade da paciente, vontades próprias da paciente que deve ser sempre levado em conta na hora do tratamento. Então tudo isso deve ser discutido. De uma maneira geral, para tumores pequenos, diagnósticos precoces, a cirurgia vai ser sempre o primeiro tratamento e sempre que possível a cirurgia conservadora. Cirurgia conservadora seria aquela que a gente retira o tumor com margens de segurança e existe a cirurgia um pouco maior que seria a mastectomia, que é a retirada da glândula mamária e geralmente associada a uma reconstrução imediata com cirurgião plástico. Hoje em dia a gente dá uma importância muito grande para isso. Antigamente eram inúmeros os casos de mastectomia sem reconstrução e hoje em dia a gente opta muito para cirurgia em conjunto com o cirurgião plástico a fim de melhora da autoestima e de evolução posterior à cirurgia dessa paciente. Existem geralmente 2 opções, uma delas é a hormonioterapia, geralmente feito após a cirurgia por 5 anos, para prevenir uma recidiva dessa doença, diminuir as chances dessa doença voltar e proteger a mama contralateral, ou seja, a mama que não teve doença ainda. Com relação ao tratamento sistêmico, quimioterapia geralmente é um tratamento em conjunto com o oncologista clínico. Hoje em dia a gente tem optado na hora de tratar a paciente com câncer de mama de um tratamento extremamente multidisciplinar, ou seja, mastologista, oncologista, cirurgião plástico, nutricionista para avaliação da condição nutricional dessa paciente, orientações de prática de atividade física, apoio psicológico com psicólogos. Então tudo isso é importante para um melhor desenvolvimento e melhor evolução e melhor prognóstico dessa paciente. Vão ser pacientes que, se estiverem assistidas por equipe multidisciplinar, com certeza terão melhor evolução do que as pacientes que não têm esse acompanhamento. A importância do Outubro Rosa é justamente levar essa conscientização em que prevenção e diagnóstico precoce levam a maiores taxas de cura. Pacientes com diagnóstico em estadios clínicos iniciais chegam a taxas de cura acima de 95%, então é uma taxa de cura super elevada. Pacientes com carcinoma ductal in situ, que seria uma doença menor um pouquinho na mama, tem taxas de cura de 100% praticamente.
Então a nossa função é justamente levar isso para o paciente. Diagnóstico precoce, medidas de prevenção e com isso cura para essas pacientes todas. Um outro ponto a ser lembrado e muito importante neste ano foi a pandemia que nós passamos e que ainda estamos passando, e com isso toda a insegurança que essa nova doença gerou para as nossas pacientes. Insegurança de ir nos consultórios, insegurança em realizar exames médicos, e com isso estamos recebendo a cada dia diagnósticos mais avançados. Então a nossa função, uma preocupação da nossa Sociedade Brasileira de Mastologia, é em que seja retomada as questões de rastreamento, a realização da mamografia anual, pacientes que estejam com os exames atrasados, que retomem a realização desses exames, a fim de evitar doença avançada no futuro. E como um recado final, então, a todas as mulheres que estão nos assistindo, que o Outubro Rosa sirva como um mês de conscientização sobre esse grande problema que é o câncer de mama no nosso meio, que sirva como um mês de promoção de saúde, de acesso à mamografia, de acesso a conhecimento, de acesso à maneira correta de se realizar o autoexame, e quem sabe com isso a gente consiga reduzir a mortalidade ainda mais no nosso país. Bom, esse era o meu recado a todas vocês hoje. Cuidem-se acima de tudo, todos os meses do ano, tenham hábitos saudáveis de vida, façam seus exames de rotina habitualmente e, na dúvida, sempre procure o seu mastologista. Estamos aqui sempre para te ajudar. Muito obrigado e até a próxima.